Boa tarde, começamos com mais um videocast, mais um PharmaCast, e hoje recebendo então nossa querida convidada, Rosane Campiol. A Rosane, que atualmente é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria de Saúde, atuando aí numa área de bastante importância, sendo responsável pela parte da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e vigilância em saúde ambiental, então tem um conhecimento bem grande na parte de vigilância. É enfermeira, graduada pela Unioeste, tem especialidade em especialização, em várias áreas aí, desde o gerenciamento de unidades básicas de saúde, unidade de terapia intensiva, urgência e emergência, acupuntura, micropolíticas em saúde. Conhecimento grande, né, Rosane? E foi gerente da vigilância sanitária também por um tempo, de 2017 a 2020, né? E aí, na verdade, já há 8 anos, né, como diretora, quinto ano como diretora do departamento. Isso. Obrigada, Rosane, pela tua presença, é um prazer realmente recebê-la aqui. Vamos conversar um pouquinho a respeito, né, desse assunto tão importante que são as arboviroses. Que ótimo, boa tarde, Leide. Eu agradeço o convite, fiquei muito contente, né, de estar sendo convidada, né, a nível de departamento, para a gente estar aqui expondo um pouco sobre as arboviroses. Obrigada, Rafael. Que foi muito solícito, né? Esse é o Rafael. Foi muito solícito, né, em me convidar, tá? De parabéns. E sim, eu tenho uma trajetória já um pouco extensa, né, na vigilância em saúde, apesar de ter um currículo a nível de lato sensu, né, mas ultimamente acabei ficando mais nessa área de vigilância, né. A minha trajetória, não só como também a sua, né, professora, iniciamos juntas, né, nessa questão da vigilância como fiscais, né. Na sequência, eu fiz 4 anos na parte de gerência, né, e há 5 que estou no departamento. A minha sucessora foi a Leide, né, durante esse período de 4 anos, né. Agora, com a mudança de gestão, houve uma mudança no cronograma, mas ela continua com a gente, né. E eu gosto sempre de frisar porque a Leide é uma profissional de excelente capacidade, né, uma professora muito envolvida, né, lá com a gente, agora como fiscal novamente, é um profissional que realmente faz diferença, né, dentro do departamento de vigilância. Então, o que é o departamento de vigilância, né? Hoje, a Secretaria de Saúde ela é composta por 3 departamentos, dentre eles o Departamento de Vigilância em Saúde, da qual eu sou diretora. Nós temos o secretário municipal de saúde e 3 diretores. O diretor de Atenção em Saúde, que responde por todos os serviços, né, desde a urgência à atenção em saúde. E a diretora de Vigilância, que responde por toda a vigilância do município. E o diretor administrativo, que responde pela questão financeira. Né? Então, esse é o nosso primeiro colegiado. Na sequência, nós temos a classificação do segundo colegiado, que são os gerentes e coordenadores. Né? Então, essa estrutura ela é necessária, porque a Secretaria de Saúde ela compõe mais de 2.300 funcionários. Então, a cidade de Cascavel, hoje, com 348 mil habitantes, é uma empresa. A prefeitura é uma empresa. A Secretaria de Saúde é uma parte da empresa prefeitura. Dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, ele é composto por 4 vigilâncias. Antigamente só se ouvia falar de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Né? Hoje, com a Política Nacional de Vigilância em Saúde, a gente conseguiu desmembrar algumas ações. Para quê? Para que a gente conseguisse fazer, né, um trabalho mais focado em cada área. Então, quais são essas vigilâncias? A vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador. Hoje nós vamos falar aqui sobre a vigilância ambiental, mas ela também envolve a vigilância epidemiológica e também tem um pouquinho de ação, né, da vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador. Então, quando a gente fala em arboviroses, a gente também fala em vários vírus, né, que são acometidos pelo mosquito Aedes aegypti. Dentre elas, né, que são classificadas dentro dessa denominação pelo Ministério da Saúde, são a dengue, que é a mais popular, que a gente já conhece, todo mundo sempre ouviu falar muito da dengue, chikungunya também, que agora está em alta, a zika e a febre amarela. Então, essas 4 doenças são transmitidas através do vetor Aedes aegypti, né, que ele é endêmico, infelizmente, na nossa região.
né? Cascavel é um município que a gente considera como infestado, o nosso solo é contaminado pelo vírus, né? Pelo ovo, né? Porque nós temos ovos, né, do mosquito depositados no nosso solo, né? E sempre que ocorre uma chuva ou ocorre alguma situação em que possa acumular, formar um criadouro, né, de um acúmulo de água, e tiver o ovo ali, a gente propicia um criadouro para o desenvolvimento da larva e, na sequência, o mosquito. Antigamente, um pouco, não muito tão antigamente, né, um pouco mais, há uns 10 anos atrás, lá por 2015, nós tínhamos esse ovo e esse ovo não era contaminado. Então, era necessário que ele encontrasse um vetor contaminado para ele continuar a proliferação da doença. Porém, com a evolução da espécie, né, hoje a mosquita, quando ela faz a postura dos ovos, ela já coloca o ovo contaminado, seja por um desses 4 vírus. É importante salientar aqui que da febre amarela não tem circulado, né, aqui em Cascavel, né? Então, ela não é uma doença característica da nossa região. Mas é possível, né, que se venha de outros locais, às vezes até esses ovos, né? A gente faz muito essa questão de transporte, são alimentos que são transportados, né, e às vezes acaba vindo esses ovos, né, migrando de uma região para outra. Então, sempre que acontece essa questão de encontrar a condição favorável, vai nascer o ovo, vai eclodir, vai virar larva, vai virar mosquito. E se ele estiver contaminado e ele morder a pessoa, dependendo do vírus que ele está contaminado, a pessoa já vai desenvolver a doença diretamente, sem precisar, né, de ter um vetor, ter o vetor e a condição de morder um humano para se contaminar e depois contaminar outro ser humano. Então, falando um pouquinho das arboviroses como um todo, porque a gente não consegue separar isoladamente, né, e saber, ó, esse mosquito do Aedes está contaminado com a dengue, a zika, a chikungunya ou febre amarela. Né? Ele pode ser o portador, né, dos 4 vírus. Vamos lá, Léo. Boa tarde, então, prof. Boa tarde, Rosane, né? Boa tarde, Rafael. Quais os principais sintomas da chikungunya e como diferenciar ela da dengue? Veja só, tanto a dengue quanto a chikungunya, nós temos também daí a zika, temos outra situação que é a febre oropouche, a gripe. Nós temos sintomas muito parecidos. Quais são esses, né, que são comuns? A febre alta, aquela dor no corpo, né, uma dor nas articulações. Tem situações que tem uma dor retroorbital bem característica, cansaço, esgotamento, diarreia, tem vários sintomas. Como que a gente atribui e tenta filtrar, né, para ver se é dengue? E vou falar da chikungunya, dengue e chikungunya, porque zika, os nossos últimos casos foram em 2015, né, então ele não está circulando aqui, a febre amarela também não. E a febre oropouche também a gente não tem. Então, tem ali a gripe, vamos ficar gripe, chikungunya e dengue, né? Vamos filtrar um pouquinho mais ainda dengue e chikungunya, né? O que eu posso, né, diferenciar, né, para poder dizer, não, isso aqui é uma dengue, isso aqui é uma chikungunya, né? 2 sinais assim bem clássicos e de extrema importância, né? A dengue sempre ela vai vir assim com uma febre que ela vai começar e vai ficar ali 2, 3, 4, 5 dias. A chikungunya ela já começa com uma febre já começa uma febre alta já, mais do primeiro dia ela já começa lá com 38,5, uma febre alta repentina, né? E a dengue ela vai começar a dar sinais de prostração, náusea, inapetência, dor retroorbital. E a chikungunya ela já vai ter aquela dor mais de articulação. Mas é uma dor de articulação tão forte que ela chega a ser incapacitante. Então, assim, é um start para o profissional que for fazer avaliação clínica, né, perguntar como que está a sua dor. Eu estou com muita dor nas articulações, eu não consigo mexer minhas mãos, não consigo me movimentar. E fazer assim um pequeno... Ali é uma pequena linha que você consegue diferenciar um e outro. Os demais sinais e sintomas são todos clássicos e iguais, gripe, chikungunya e também a dengue, né? Então, a gente mais ou menos parei ali nessa questão das dores, das articulações e essa febre. E aí, por que é importante a gente estar distinguindo?
Porque o exame, né, se você for fazer o teste rápido, ele vai te dar um positivo ou um negativo, mas ele não vai te dar uma certeza de que ele é real, quando é o teste rápido. Há necessidade de se encaminhar, né, para um NS1 ou o RT-PCR. E esses exames eles demoram um pouquinho mais. Mas na dengue, eu tenho que ter uma preocupação um pouco mais, um olhar mais incisivo, porque a dengue ela pode, dependendo, né, do quadro clínico da pessoa, né, crianças, idosos, ou se tem alguma comorbidade, evoluir muito rápido para desidratação, né? E aí eu tenho que minimamente tentar filtrar se é dengue ou chikungunya sem ter o resultado do exame laboratorial, porque eu preciso iniciar com a hidratação. Ah, mas a chikungunya não precisa de hidratação? Não quanto a dengue. Você vai poder hidratar porque você está em dúvida, né? Mas ela não é tão fundamental quanto a hidratação, né, é na dengue. Então, a dengue ela precisa iniciar com reposição, né? Soro de reidratação oral, uma medida simples, né? E que salva realmente vidas, porque hoje, infelizmente, a dengue, tanto a dengue quanto a chikungunya, elas, né, estão causando, né, óbitos a nível, né, nacional. Fazer um comentário, né, Rosane? Então, na verdade, é muito importante, aí já vamos puxar para o lado farmacêutico, né? É muito importante a questão do diagnóstico laboratorial, né? Isso. Só que o grande problema é que demora, né? Digo assim, o teste rápido, ele é rápido, né? Isso. Só que tem tido alguns probleminhas, né? Muitas vezes ele acaba não sendo muito sensível, muito específico, pode-se dizer? Ele acaba... a metodologia, são metodologias validadas, Sim. né? Mas ele não entra para diagnóstico Ah, epidemiológico. Isso porque foi definido pelo Estado, Ministério da Saúde? Isso, nós temos essa orientação. Esses testes rápidos que nós recebemos agora, a nível de Ministério da Saúde, eles são todos validados, né? Mas ele vem com uma observação, ele serve para uma complementação do diagnóstico clínico do profissional que assistiu, né? Então, ele vai complementar. Por quê? Porque dependendo da janela que esse paciente está, né, ele sim. pode dar um falso positivo ou um falso negativo. E muitas vezes ele não vai te auxiliar. Mas a clínica, ela predomina, Ajuda bastante. né, no diagnóstico É o clínico. primordial, né? Isso, né? Ele vem ali para confirmar, mas dependendo do início dos sintomas, porque a pessoa não consegue identificar o dia que ela foi. Às vezes até consegue identificar o dia que ela foi picada pelo mosquito, mas nem sempre, né? Ela mais ou menos vai falar, eu acho que eu comecei com o início dos sintomas em tal data, né? Então, a gente sabe que até o 5º dia dos sintomas é uma metodologia de exame, que é interessante, igual você falou, para o curso de farmácia, né? Que é o RT-PCR. Por quê? Porque ele ainda está desenvolvendo, né? Até a professora pode complementar, né? Que é da mais a parte de laboratório, né? Ele ainda está desenvolvendo a imunidade. A partir do 5º dia, aí eu já vou fazer a metodologia ELISA, né? E daí ele já vai buscar o IgM, né? Então, esse tipo de exame, ele precisa ser, né, o profissional que faz o atendimento, ele precisa tentar para quantos dias você tem de início dos sintomas? Ah, eu já estou há 10 dias. Então, eu já vou usar um outro pedido de exame, né? Nós, da Secretaria de Saúde, nós temos uma norma operacional, até eu já sei de cor, que é 075, né? Que ela explica exatamente, né? Como fazer até o 5º dia, qual o exame eu vou pedir, a partir do 6º dia, né, qual o exame que eu vou pedir, o que é a dengue A, B, C, D, né? Essa normativa ela foi construída ali com todos os profissionais da área técnica, uma normativa que está bem embasada, né, com todos os protocolos e diretrizes a nível, né, de vigilância e também do Ministério da Saúde. E ela é disponibilizada também para a rede privada, né, e para todos os órgãos, né, porque o objetivo é subsidiar o profissional na hora que ele estiver atendendo, para que ele tome, né, ele tenha, né, um encaminhamento correto e assertivo, né, para poder fazer, né, o tratamento também de acordo, né, com a suspeita diagnóstica, né, seja dengue ou chikungunya. Rosane, mas ainda assim, mesmo sem um diagnóstico, porque daí é encaminhado
está sendo encaminhado para laboratórios, então, para realização de PCR, daí, então, só o teste rápido, né, não está sendo suficiente para diagnóstico, né? Isso. Então, É sempre que é feito o teste rápido e o profissional ainda ele não tem uma certeza, mas e o município já esteja, por exemplo, numa epidemia, e a gente já pode classificar como clínico epidemiológico, a gente já não há diagnostica. necessidade, né, da gente estar fazendo o exame. Mas ainda a gente está fazendo nesse momento, como Cascavel está num surto de chikungunya, houve também um interesse por parte do governo do estado em subsidiar e também estudar o porquê Cascavel, né, está pela primeira vez, né, na história de Cascavel, né, com esse surto de casos de chikungunya e isolados, inclusive, porque a nível de estado de Paraná, né, temos mais de 1.300 casos de chikungunya no Paraná, desses 1.227 são de Cascavel. nossa, Então, mais de 82% dos casos do estado do Paraná são de Cascavel. Notificados, né? Fora os que a gente acaba não... ocorrem as subnotificações, né? você vai trazendo algumas informações interessantes, né? Não estou deixando os meninos perguntar. Mas, assim, será que isso é porque realmente aqui tem um aumento no número de casos ou será porque está sendo mais notificado? Porque isso também é um trabalho importante de notificação, né? Infelizmente, nós estamos com mesmo. muitos casos. E por que que isso acontece? Talvez eu já acabe respondendo perguntas lá na frente, mas depois a gente retoma. Né? A virulência do mosquito que tem a chikungunya, ela é diferente do que está com a dengue. Né? Então, aquele ovo do mosquito que está com o vírus da dengue, ele vai levar de 3 a 10 dias para fazer todo o processo de eclodir, virar a larva, a pupa e o mosquito. O da chikungunya já leva de 3 a 7 em determinadas épocas do ano que são mais quentes e ambientes climas mais favoráveis, até 5 dias, 3 a 5 dias numa média. Né? Então, o mosquito ele nasce muito mais rápido. E aí, quando eu falo da virulência, o que, que é? O mosquito, após nascer, esse mosquito ele vai estar com um período ali de virulência de 3 a 10 dias também. E o da chikungunya, ele leva até 15 dias. Então, assim, um percentual maior também de tempo transmitindo o vírus da chikungunya em relação ao da dengue. Aí ela se alastra muito rapidamente. Então, nós começamos num bairro específico, né, na região norte, né, com condições totalmente favoráveis à proliferação do vetor. Foram tomadas todas as medidas de contingenciamento, inclusive com apoio de várias secretarias e apoio também do governo do estado, e nós não conseguimos conter. Por quê? Porque ela vai muito rápido. Ela dissemina muito rápido e fica mais tempo. O indivíduo fica lá 15 dias transmitindo a chikungunya. Na dengue, com até máximo 10 dias. Então, ele vai alastrando, né, com maior rapidez e a contenção ela é mais difícil. Né? Então, nós começamos lá na semana 49, 2024, né, com os primeiros casos. Nós estamos na semana 14, 2025, né? Só esse ano, né, já mais de 1.000 casos de chikungunya. Então, a gente achou que tomando, diferente da dengue, a gente fez as ações de contenção e não conseguiu, porque ele escapava. Né? Ele fugia do nosso controle pela rapidez, né, da proliferação. Então, Rosane, esses números que a senhora passou foram bem preocupantes, né, dessa prevalência altíssima aqui em Cascavel, dos casos de chikungunya, né? Gostaria que a senhora passasse brevemente um parâmetro em questão nacional, tanto da dengue quanto da chikungunya. Sim, eu até trouxe aqui, vou estar colocando meu óculos para falar. Então, hoje no Brasil, nós estamos com 493 mil casos, né? Notificados. Temos 217 óbitos a nível nacional. Isso é dengue, chikungunya? As arboviroses de uma como um maneira todo. Eu geral. acabei pegando como um todo porque a notificação ela acaba entrando todas, né, no geral. Né, depois ele tem estratificado. No Paraná, nós estamos com 30.635 casos e não temos nenhum óbito, nem de dengue, nem de chikungunya. Né? E em Cascavel, nós estamos com 1.202 casos entre dengue e chikungunya, né, 0 de zika, e, por enquanto, 0 óbitos. Infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia aqui, extraoficial.
que talvez nós sejamos a cidade que vai acusar o primeiro óbito de arbovirose no estado do Paraná. Eu fico triste com essa notícia, mas era esperado, né, tendo em vista assim que o quantitativo, né, de números de casos positivos muito, da chikungunya. Né? Então, quem que são qual que é a população mais vulnerável para esses óbitos? São os idosos. A gente percebe assim nitidamente nas estatísticas, menor de 4 anos, né, e acima de 60. Né? São as populações que sofrem mais, né, quando são acometidas por uma dessas doenças. Porque são doenças que realmente trazem, né, uma grande deixam a pessoa muito debilitada, e nós sabemos, né, que o idoso e a criança são mais vulneráveis para esse tipo de doenças. Então, tem várias, o idoso, no caso, muitas vezes tem outras comorbidades, mas que acabam agravando porque foram, né, contaminadas pela doença. Infelizmente, acabam daí muitas vezes resultando em óbito. E quais os fatores, né, que contribuem para a propagação dessas doenças? Essa é uma questão bem importante, né? A dengue é uma doença, vou falar arboviroses, né? As arboviroses são doenças preveníveis. Por quê? Porque elas dependem, né, do cuidado e da mudança de cultura da população. Né? É muito triste saber que nós temos pessoas morrendo, né, por falta, né, de uma responsabilidade coletiva. Né? Então, não sou apenas eu que tenho que manter o meu entorno, o meu lixo peridomiciliar e intradomiciliar, todo o meu espaço, né? Não é só o lixo que a gente fala, porque a dengue ela não está só no lixo, ela está também em qualquer lugar que tenha água, seja aquários, tem muitas pessoas que encontram larvas nos aquários, né, que estão dentro de casa. Tem algumas plantinhas, bambu da sorte, outras plantas que ficam na água, submersas na água e não em terra. Ai, meu Deus, eu tenho uns bambu lá em casa, tem que olhar. Isso, dá uma verificada, porque é comum encontrar a larva do mosquito. Bromélia também. Né? Bromélia, a bromélia, ela tem, por mais que ela seja mais na área encontrada dentro das plantas, na área mais silvestre, né? Mas elas têm pessoas que têm a planta também em casa, e ela realmente acumula. E assim, sempre que a gente busca, faz o levantamento do índice rápido, que a gente vai fazer, vai dimensionar, né, o índice de infestação no município, as bromélias sempre tem ali, porque ela é um copinho, né, e fica ali aquela água, e se tiver o ovo em contato com a água, nasce. Então, é importante, né, que a população mude sua cultura. Entenda que, se eu quiser ter esse tipo de planta ou qualquer situação ou ambiente dentro da sua casa que tenha água, ele precisa ser verificado e ser monitorado. E aí eu vou falar também, por exemplo, nós temos bandeja de ar-condicionados que tem água, que às vezes você não se atenta, né? Onde que está caindo essa água do ar-condicionado? Às vezes tem o dreno, mas onde que está caindo? Né? Aí eu tenho o ralo do meu banheiro que tem água, ralo de áreas externas que tem água, que ela fica água para não voltar, né, o odor, né, da rede de esgoto. Então, ali são locais onde tem a presença de ovos e de larvas. Né? Os potinhos dos animais de estimação. E aí, a gente, quando fala dos potinhos dos animais de estimação, a gente pensa sempre no cachorrinho, coitadinho. Mas as arboviroses não estão só no meio urbano, estão no meio rural também. Então, nós temos as áreas, né, de chácara, fazendas, sítios, que têm os bebedouros dos animais mesmo, né, seja bovinos, equídeos, que precisa ser higienizado também, porque ele se torna, suínos, né, se torna um local também de criadouros de larvas. Então, assim, o que é preciso, né, que a gente crie uma cultura de consciência coletiva de que cada um tem que fazer a sua parte. E essa parte, ela não é só uma semana, uma vez no ano, quando tem as campanhas de mobilização. Né? Você pode ver que todos os veículos de comunicação, seja rádio, TV, todas as mídias sociais trabalham com essa questão da conscientização da dengue. Mas quem efetivamente chega em casa e vai olhar? Né? Até, às vezes, quando tem um familiar ou alguém que é acometido, por um período ele mantém o cuidado, depois ele acaba relaxando, descuidando, e novamente você retoma aquele ciclo.
Então, hoje, a dengue ela é endêmica, ou seja, ela está presente durante o ano inteiro na nossa história aqui, né, de Cascavel, vou falar para o Cascavel, e ela predomina, ela tem uma predominância nos meses mais quentes e úmidos do ano. Então, a gente inicia sempre ali no início de janeiro, né, até início de maio, talvez até início de junho, dependendo de como que se comporta, né, as condições climáticas. Às vezes o nosso frio vem um pouquinho antes, então encerra um pouquinho antes. Mas o forte mesmo, janeiro até abril, né, minimamente a gente teria que sempre estar fazendo aquele cuidado diário, semanal, em relação à eliminação de potenciais criadouros. Legal, só antes de passar, né, a pergunta, interessante isso que você falou, né, Rosane? Então, assim, cuidado tem que ser sempre, né? Não adianta só eu me preocupar em ir lá olhar o potinho do meu cachorro ou qualquer outro local que possa ter acúmulo de água na minha casa no momento que tem campanha, né? No momento que, visto que, claro, existe um momento ali de maior transmissão, até pela questão do mosquito em si, né, do desenvolvimento do mosquito, mas a gente sabe que, então, qualquer momento. E agora que a gente não tem mais quase frio, né? A gente vê pouco tempo de frio e o tempo quente é que tem uma maior prevalência, né? Normalmente. Isso, né? Então, a qualquer momento, né? A gente tem que cuidar sempre, né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque ele tem uma predileção, né, para os climas mais quentes. Mas, infelizmente, o mosquito ele é adaptável. Ele tem se adaptado a temperaturas mais amenas também. Então, a gente acaba não observando mais zerar os casos positivos. Antes nós tínhamos bem nas nossas estatísticas, assim, aquele gráfico que subia, né, do início de janeiro, ele crescia até abril, daí em junho ele encerrava, e a gente ficava ali um período de 6 meses, às vezes, com 1 ou 2 casos. Né? Agora não. Agora, a estação de frio, ele demora um pouco mais, mas ele eclode e ele, né, pica as pessoas. Só mais um comentário também, né, que foi falado em relação a locais na casa. Eu tenho uma história que eu gosto sempre de contar, né? Porque, assim, eu morava uma vez numa casa que tinha muito mosquito, muito. E eu sempre achava que era minha vizinha, porque, assim, eu olhava a minha casa inteira e nunca achava lugar que não tinha mosquito. Minha filha vivia com as perninhas tudo picadas, a gente passava repelente, mas, né? E estava sempre cheio de mosquito na minha casa. E eu achava sempre que eram os vizinhos. Um certo dia, nós colocamos água sanitária dentro da cisterna. Minha casa tinha cisterna, que fazia coleta de água da chuva. Sim. Mas nunca se pensou na cisterna, porque ela era fechadinha. Fechado, o acesso dela, né, era assim, claro, tinha local para coleta de água da chuva, mas o resto era fechado. E um dia a gente acabou colocando água sanitária. Acabaram os mosquitos. Então, assim, acho que é importante falar disso também, né? Muitas vezes está no local que a gente menos imagina. Nossa, bem importante essa tua observação das cisternas. É bem comum a gente encontrar, né, em cisternas, porque hoje, culturalmente, as pessoas acabam, né, fazendo, né, essa coleta das águas das chuvas por N motivos, né? E por mais que mantenha fechada, isso não impede a entrada, né, do mosquito e ele desenvolve lá dentro, né? Então, manter sempre, né, água tratada e mesmo às vezes com a água tratada, ele acaba desenvolvendo, porque a quantidade que é diluída, que é diluído o produto não é o suficiente, né, para estar matando a larva. Então, é importante que quem coleta a água, né, de chuva, que permaneça com aquela água ali por no máximo 5 dias. Por que no máximo 5 dias? Porque é o período de ciclo do mosquito. Ele começa, né, de 3 a 10 dias a eclodir. Então, se você procure usar aquela água, aquele residual, né, de água ali sempre na sequência. Né? É lógico que quem coleta já querendo fazer uma provisão, né, de lavar calçados e tal, não vai fazer isso em 5 dias, né? Mas talvez faça essa coleta em recipientes menores, né? Não há necessidade também de segregar tanta água da chuva, porque você acaba trazendo a doença para dentro da sua casa, que foi o que aconteceu contigo, né? Graças a Deus, eu acho que não teve a doença, mas você identificava, né, a presença de mosquito. Com certeza isso foi algum tempo atrás que ainda tínhamos, né, ovos que não eram contaminados. Agora é difícil encontrar um ovo uma larva que já não seja contaminada. Né? Quem agora? Até uma das questões que a gente tem aqui
como a mudança climática ela pode impactar ou afetar, né, a incidência dessas doenças? Afeta, impacta de uma forma muito extrema, né? Se lembrar, formos resgatar o ano passado, nós tivemos uma epidemia de dengue, né? E nós tivemos essa epidemia de dengue numa faixa, né, no mapa do Brasil, né, que ela pegou ali Mato Grosso, São Paulo, Paraná, né? E isso se deu, né, por uma variação climática que foi a El Niña, né, que nós tivemos o ano passado, que passou, né, por essa linha de abrangência e alterou todo o comportamento do mosquito. Tanto que nós sempre, os nossos casos, os primeiros casos assim, de dengue começavam sempre ali na segunda, terceira semana de janeiro, né? Nesse ano da epidemia, nós já começamos lá no início de dezembro, que já começou aquelas alterações climáticas, né? O período, né, do dia, assim, várias estações no mesmo dia, calor, chuva, e vento e tempestades. Isso tudo interfere, né, no comportamento do vetor. E esse é um dos motivos pelos quais, até quando eu entrei, né, na vigilância, eu falei assim, poxa, se tem dado estatístico, a gente trabalha, né, com dado real, né? Se tem dado estatístico, eu já sei que é aquele período que vai ter a incidência. Por que então já não começar toda uma estratégia de ação, de contenção, né? O vírus, o mosquito, ele não se comporta, por mais que seja ali nesse período, né, dos primeiros 6 meses, ele tem um comportamento diferente todo ano. E a gente entende pelos estudiosos, né, em relação às arboviroses, que o fator climático ele interfere, né, diretamente no comportamento do mosquito, né? Tanto que agora, o ano passado, nós tivemos essa epidemia de dengue, esse ano estamos com 76 casos de dengue, não temos dengue, mas temos chikungunya. Então, as condições climáticas, elas interferem muito, elas estão sendo estudadas, né, e com o objetivo lógico, né, de tentar trazer, né, essa prevenção antes de que aconteça, né, a doença. Mas lembrando e reafirmando sempre que só tem um jeito da gente conter, é eliminar o criador. E isso não tem, né, mágica. É uma coisa simples, não tem segredo. É um cuidado da população, É né? um cuidado, né? O poder público não faz a sua parte. Faz sim. Faz e faz bem feito, né? Precisa da colaboração, Só né? que quando extrapola a capacidade operacional, né, quando aumenta muito o número, ele extrapola essa capacidade do município de dar uma resposta, seja na área, né, de atendimento, quanto na área, né, de prevenção. Puxando exatamente esse assunto que a senhora comentou no final, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os desafios que o sistema de saúde enfrenta quando tem um surto de arbovirose, que nem a senhora citou do ano passado, né? Que Mato Grosso, São Paulo e Paraná tiveram esse surto. Como que o sistema de saúde consegue lidar com esse tipo de problema? É um desafio. É um desafio, porque nós sabemos que a rede de assistência pública ela já trabalha no seu limite, né? Nós temos uma capacidade operacional de atendimento que ela está sempre em falta, e quando eu tenho esse tipo de situação, né, seja por um surto ou por uma epidemia, eu sobrecarrego demais a rede de assistência. E aí eu vou falar da rede de assistência pública e da privada também, né? Porque a gente observa essa sobrecarga em todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados. E, verdadeiramente, a gente percebe um caos. Por quê? Porque o indivíduo que deveria estar tendo um atendimento de qualidade, ele acaba tendo sobrepondo em números de atendimento. Então, sempre haverá uma falha, né? Porque nós somos humanos, nossa capacidade de atendimento, né, é X. Quando você triplica essa quantidade, a margem, né, de erro ou de negligências, ou às vezes até de não observar determinadas situações pela sobrecarga, o estresse, né, todo gerado por essa situação, né, acaba às vezes, infelizmente, levando, né, a fatalidades, a gente perde vidas, né, por isso. Por isso que a gente trabalha muito com a questão da prevenção. A gente não quer que a doença chegue
E quando ela chega, a gente tenta conter, e muitas vezes a gente não consegue. A dengue realmente é uma problemática, dengue, as arboviroses. Fazendo um gancho aí na tua fala, né, Rosane, a gente já discutiu e sempre conversa, né, sobre isso, e você bate bastante nisso. Eu acho que, né, é bem importante nós falarmos aqui e bater. É exatamente essa última tua palavra, né, prevenção. Né? Realmente, hoje, as pessoas acham que o problema é só do serviço público, né? É só da gestão, né? E não consegue realmente absorver para si. E aí vem a doença, e aí vem a necessidade do serviço de saúde, a necessidade do tratamento e tudo mais, né? E muitas vezes o serviço não dá conta, até porque, né, pelo número de pessoas, ou porque muitas vezes a própria pessoa, né, está com o sistema imunológico deprimido, né, por várias situações. Mas aí, né, porque a culpa morreu, teve algum problema, porque a culpa foi, né, porque o serviço público não deu conta. Né? Então, assim, acho que é bem importante a gente bater nisso, né? Porque é muito mais barato prevenir do que remediar, né? Então, é muito mais barato eu ir lá na minha casa e olhar os mais diversos tipos de locais, como eu acabei de falar agora há pouquinho, a minha cisterna, o meu bambuzinho da sorte, né? E ver se não tem larva, do que depois que eu tiver, né, doente, ou a minha filha, ou meu marido, ou minha mãe, ou meu pai, né, eu ia atrás, é muito mais caro. E se eu perder essa vida, não vai ter nem custo. Quer dizer, né? Isso não é, tem dinheiro né? que pague, né? Não tem, exatamente, não tem dinheiro que pague, né? Nesse sentido que não vai ter custo. Então, acho que é bem importante, né, a gente bater aí que as pessoas realmente se conscientizem, né? Se sensibilizem a respeito disso, né? Porque a prevenção ainda é o melhor caminho para tudo, né? Prevenção, com certeza. E falando em prevenção, existe algum avanço recente, né, sobre a prevenção e o tratamento da dengue e a chikungunya? Essa é uma expectativa que eu acho que ela veio pós-Covid, né? De buscar novas tecnologias, né? Para se controlar a doença. E aí eu falo assim, buscar novas tecnologias para uma situação que nós sabemos qual é Sim. a forma, né, de conter. Né? Então, se tem uma ilusão de que novas tecnologias possam estar contendo, né, e eliminando a doença. Né? Você pode colocar a melhor tecnologia que tem. Se você não eliminar o criadouro, você vai continuar tendo mosquito e vai continuar tendo a doença. Né? Mas, a nível de Ministério da Saúde, Anvisa, né, tem muitos estudos e muitas projeções buscando realmente uma solução, talvez que não seja mágica, mas que ela venha subsidiar, né, nesse enfrentamento. E até a semana passada foi lançado, né, dentro do Ministério da Saúde, um programa, né, mais focado, né, inicialmente agora em 3 estados, que foi Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Desses 3 estados foram elencados 80 municípios. Infelizmente, Cascavel está, né, nesses 80 municípios. No estado do Paraná foram 16 municípios e Cascavel está neles. Por quê? Porque foram esse critério, né, de elegibilidade foi em relação a municípios que estavam com mais de 50 casos e em ascensão de crescimento. Aí Cascavel, por conta da chikungunya, né, acabou se enquadrando. Né? Então, o que eles fazem, né, e reforçam, né, em relação a essa questão da contenção? Trabalhar toda a parte de educação em saúde, que já é feito. Cascavel faz um trabalho muito bacana com as escolas do município. Nós temos 32 mil crianças da rede pública, rede de ensino básico, né, que a gente trabalha com uma equipe de educação, né, com trabalhos e atividades para que eles façam pequenas atividades, né, e eliminem e mostrem, né, a eliminação de criadouros. Então, são 32 mil crianças que já estamos tentando mudar a cultura, né, dessas crianças. Isso vem, eu até faço uma analogia com a cultura do cinto de segurança. Vocês são mais jovens, vocês sabem, vocês não viveram de entrar num carro e não colocar o cinto. Vocês, com certeza, já entram no carro e já colocam o cinto. Eu já sou de uma geração em que não se usava o cinto de segurança. Então, teve que ter toda uma campanha, uma mudança coletiva de cultura da importância do uso do cinto de segurança. Então, hoje a gente já trabalha, né, com a rede de ensino na educação para mudar essas crianças. Então, a gente acredita que nos próximos anos a gente já comece a ter uma mudança de comportamento da população no enfrentamento.
Mas, aliado a isso, nós também temos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde que fazem, né, as visitas, que fazem, né, têm esse olhar de orientação, né, e às vezes até notificação e multas em relação à questão, né, se encontra foco, né. Então, diariamente tem agente de endemias ou comunitário que está dentro de uma residência e está fazendo orientações e está vistoriando esses quintais, esses entornos, também no intuito de mudança de cultura, né. Além disso, né, hoje se fala em BRI, borrifação residual intradomiciliar, que infelizmente é o quê? Um inseticida. Tem situações em que a gente precisa aplicar um inseticida para conter, né? Então, para a gente não passar de forma disseminada, a gente tem critérios para passar essa borrifação residual intradomiciliar. Ele é um inseticida que ele tem um período de residual de 2 a 6 meses, né? Iniciamos lá no metade de dezembro, espaços públicos, né, seja escolas, unidades de saúde, então assim, os locais onde tem aglomeração de pessoas, né, e que possa, às vezes a pessoa vai na escola e se contamina com a dengue na escola. Nós temos também situações de empresa que a gente identifica que tem 3 ou 4 casos de dengue e o morador e o trabalhador, ele mora em outro bairro e ele pegou a dengue lá na empresa. Então, a gente acaba fazendo essa análise, essa rastreabilidade, falando, não, mas não tem um caso de dengue nessa região, mas eu estou tendo vários aqui. Então, a gente vai identificar uma determinada empresa que está tendo caso, a gente faz uma visita, identifica focos, né, em vários locais, e aí a gente elege ele como um local onde a gente possa fazer a borrifação residual, né, porque é veneno, a gente tem que evitar de passar. Então, a gente tem critérios e é uma medida de contenção. Além disso, nós temos o EDL, que são as estações disseminadoras de larvas. O que é isso? É uma metodologia, por exemplo, um ferro velho. Você vai lá e faz a borrifação, mas você não consegue atingir aqueles pequenos locais. Às vezes, vamos imaginar aqui uma porta de um carro que tem ali uma canaleta. E choveu, entrou água lá naquela canaleta, e você não consegue remover aquela água, você não consegue visualizar que tem ali, né? Aí o que você faz? Quando você vê que tem, você faz uma aplicação de um produto, né? E coloca uma água ali, é uma armadilha para o mosquito. Onde o mosquito vai ali naquela água e quando ele vai contaminar as patinhas. E aí você deixa aquela armadilha ali por até 5 dias, porque senão ele se torna um criadouro, né? Só que esse mosquito, ele contaminou a patinha com o veneno. E esse mosquito vai buscar esse acúmulozinho de água, né, que é bem pequenininho, às vezes uma tampa de garrafa, né, que é o suficiente, aquela quantidade de inseticida que tem na perninha dele é o suficiente para matar a larva. Então, assim, são altas tecnologias que a gente vem buscando aí para tentar, né, estudando, porque se estuda, né, a entomologia ela estuda o comportamento do mosquito. Então, a gente busca estudar ele para ver como ele pensa, para a gente pensar igual e tentar eliminar. E se fala hoje, né, talvez já tenha ouvido falar da fábrica de mosquitos, né, da Wolbachia. Então, o que é a Wolbachia? Wolbachia é uma bactéria, né, a bactéria que ela é encontrada naquela popular mosquinha da fruta, né, a mosquinha da fruta que a gente tem, né, em casa, né? E essa bactéria, ela não desenvolve no Aedes. Então, essa fábrica de mosquito, ela está contaminando, né, os mosquitos, que a gente chama os volbitos, com essa bactéria. E esse mosquito contaminado com a bactéria, Wolbachia, ele, ao cruzar, né, com a fêmea ou vice-versa, né, seja um mosquito macho ou fêmea, né, ele vai contaminar o outro mosquito. E essa bactéria, ela mata a enzima que traz a doença, né, da dengue, todas as árvores, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ela inibe, né, esse desenvolvimento, né, dentro do Aedes. Então, já se fala nessas fábricas
em vários locais do país. Nós temos aqui no estado do Paraná, já em Foz do Iguaçu e Londrina. Por que Foz do Iguaçu e Londrina foram elegíveis e Cascavel não? Porque a época que foi trabalhado com isso, Foz foi o ano que Cascavel teve 159 casos de dengue, então nós estávamos fora do raio, né, de cidades, né, de interesse, né, para o programa, né? Hoje já teria. Então, dentro dessa seleção dos 80 municípios, né, que eu coloquei anteriormente, já se trabalha também essa possibilidade, né, da Wolbachia em Cascavel. Mas isso tudo são estratégias definidas pelo Ministério da Saúde, não tem como a gente acelerar, porque ela é baseada em estatísticas e sempre a estatística ela não acelera nenhum processo, ela é real. Então, você precisa ter, né, critérios para poder estar sendo inserido, né? E também se fala da vacinação. Hoje nós temos uma vacina, que é a Qdenga, do Laboratório Takeda, né, que ele está, né, definido para o público de 10 a 14 anos. Né? Por que essa faixa etária? Também porque tem estudos, né, epidemiológicos, que é uma população que, na estatística, seria a mais vulnerável a pegar a doença. Né? Então, essa vacina ela é disponível hoje na nossa rede pública municipal, né, para essa faixa etária de 10 a 14 anos. É uma vacina contra a dengue, os 4 tipos de dengue, né? Mas não é para a chikungunya e nem para a zika. E hoje, acabei de receber, a Anvisa acabou, né, de autorizar, em parceria com o Butantan e um laboratório da Valneva, que é austríaco, a vacina da chikungunya. Olha que legal. Então, vai se começar a produzir a vacina da chikungunya. A Anvisa autorizou dentro dos critérios, né? Tem os critérios para se passar, né? Para se aprovar uma vacina que passam pela Anvisa. Né? A Anvisa autorizou. Né? Então, a gente vai começar, né, a ter a vacina da chikungunya. Quando é isso? Não sabemos. Aí depende, né, da produção. Acredito que seja um laboratório alemão que vai estar fabricando. Né? E aí a gente vai ver, né, provavelmente Cascavel vai estar sendo elegível, né, pelo número de casos que tem. Eu fico feliz porque a chikungunya, ela não tem só a sua fase aguda, né, que a aguda vai até 90 dias, ela tem a fase crônica e às vezes até permanente. A pessoa que pega chikungunya, ela vai sofrer muito mais do que a pessoa que pega dengue. Então, se eu tenho uma vacina hoje, eu vou evitar um potencial paciente crônico. Né, com várias incapacitações em virtude da chikungunya. Nossa, Rosane, na verdade, assim, assunto é o que não falta, né? Exato. Na verdade, a gente tem muita coisa para falar, né? Até a parte de tratamento, que a gente acabou não conseguindo falar. Né, de hoje, por exemplo, um farmacêutico dentro de uma farmácia, evitar, né, de orientar. Claro, a gente sabe que existem medicamentos que não podem ser indicados, digamos assim, prescritos por farmacêuticos, mas a gente já sabe que existem outros até que podem, né? Mas, assim, sempre orientar que busca um serviço de saúde, né, Rosane? Você tem alguma... Para a gente ir terminando a nossa entrevista? Isso. Eu fico à disposição, assim, se quiser ultrapassar um pouquinho mais, né? É muito importante o papel do profissional farmacêutico, né? Porque as farmácias, elas dão acesso à população. Eu mesmo, quando eu não estou bem, eu vou direto numa farmácia. Por quê? Porque eu tenho acesso. Eu chego e eu tenho atendimento. Né? Então, se eu tenho um profissional farmacêutico que tem, né, um conhecimento nessa parte clínica, que pode estar auxiliando, né, numa primeira abordagem, né, seja para encaminhar adequadamente para um serviço de saúde, né, seja para orientar no início da reidratação oral. A dengue, a gente perde paciente por dengue porque não hidrata. Né? Então, nós temos o soro de reidratação oral na rede pública, né? Mas tem também disponível na farmácia. A farmácia está mais perto de mim, eu tenho condições, né, de comprar. Né? Então, se eu chego na farmácia, eu tenho um profissional farmacêutico que me orienta, né, com ética, com profissionalismo, e ele consegue fazer uma anamnese básica, só essa hidratação ele já me tira do potencial risco. Né? E ele vai saber que tem determinados medicamentos que não podem ser administrados. Isso é importante saber. Porque não existe tratamento para dengue.
nós vamos tratar os sintomas. A gente vai tentar diminuir a febre, mas tem alguns medicamentos que podem ter um risco hemorrágico que não devem ser evitados. Então, a gente tem que ter, né, esse profissional que reforce, porque às vezes o profissional, ele vende o medicamento adequado e o indivíduo em casa, ele fala, mas eu tenho aqui um AS, um anti-inflamatório, e eu vou tomar, porque acabou a dipirona que o farmacêutico me prescreveu, né? Então, é importante frisar, né, que a importância, certinho, né, de não se automedicar, né? Sempre procurar, né, um profissional, né, que possa estar orientando adequadamente. Legal, isso mesmo. Obrigada, Rosane. Eu que agradeço. Muita coisa para a gente falar, né, a respeito disso, mas essa tua fala aí, né, além de todas as outras, mas uma fala bem importante, né, pessoal aí, nós temos muitos acadêmicos que atuam aí, já estão na farmácia de dispensação atualmente, né, e que a gente sabe que a primeira porta de entrada, digamos assim, do profissional farmacêutico é a farmácia de dispensação e muitas vezes esse paciente vai chegar para ele, né? Então, é importante que oriente de maneira correta, exatamente como você acabou de falar. Às vezes, devido a uma orientação inadequada, você acaba perdendo o paciente, né? E a gente não pode, não pode se dar esse desfrute, digamos assim, né? De perder um paciente devido a uma informação incorreta que foi dada. Né? Então, orientar, principalmente essa questão da hidratação e a não utilização de anti-inflamatórios. Eu acho que isso aí já ajuda bastante, né, Rosane? Exatamente. Né? Eu quero só colocar, até porque eu vi nas questões aqui, em relação à co-infecção, que eu acho que é bem importante eu estar colocando, e algo assim que eu também ficava com um pouco de dúvida, né? Quem pegou dengue pode pegar chikungunya? Pode, né? Então, a gente tem que lembrar que dengue tem 4 sorotipos. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Então, eu posso pegar dengue 4 vezes. Né? Hoje predomina circulando, né, a nível de estado do Paraná, o 1, o 2 e o 3. Nós não tínhamos casos de dengue tipo 3 em Cascavel, pois agora nós temos 3 casos de dengue tipo 3. Então, a gente está circulando o 1, o 2 e o 3. Né? Na epidemia passada, predominou o dengue 1, e nessa está predominando, está meio a meio, dengue 1, 2 e agora o 3. Então, quando vem um vírus diferente, se comporta, o mosquito se comporta diferente conforme o vírus que vem. Né? Então, é importante a população estar alerta aí. E a pessoa pode pegar dengue e chikungunya ao mesmo tempo? Pode. Ela pode pegar dengue e ainda vir um mosquito contaminado com o vírus da chikungunya e desenvolver chikungunya. Então, tem exames, né? Cerca de 2 a 3% dos estudos mostram que tem essa co-infecção. Legal, e aí a situação ela agrava mais ainda quando tem esse tipo de situação. Né? Com certeza. Então, é bem importante a gente estar sempre se cuidando e cuidando do nosso entorno, né? E cuidar, prevenção, né? Prevenção. Acima de tudo, fechamos a nossa entrevista com essa palavra importante, né? Vigilância, prevenção. Vigilância, estar vigilante, né? E estar contendo a proliferação do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Rosane, agradeço. Rafael, Léo, muito obrigada também. Querem fazer mais alguma última colocação? Não, só gostaria de agradecer a presença da Rosane, que é uma pessoa extremamente ocupada, lidera uma parte importante em Cascavel no controle da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde. Então, gostaria de agradecer pela presença e por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, foi uma experiência bem positiva. É o meu primeiro videocast. Agradeço pelo convite, principalmente a você, Leite, pela oportunidade, né, de a gente estar avançando, né, nessas questões tecnológicas. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço por você ter aceitado. Como, né, o Rafael falou, eu sei da sua agenda. Obrigado mais uma vez. Obrigada, meninos. Obrigado. Obrigada. Finalizamos, então, mais um videocast com um assunto tão importante, né, sobre a parte de dengue, então, chikungunya e outras doenças aí, outras arboviroses. Muito obrigada pela audiência. Um grande abraço a todos.